Olá, vamos então agora falar sobre o alinhamento de expectativas para essa reunião. Então a gente já fez ali a nossa primeira etapa, que é a conexão, a gente entendeu ali os primeiros pontos de qualificação, mas a gente precisa alinhar a expectativa sobre o que vai ser de fato essa reunião. E esse é o momento que muita gente erra, porque a gente acaba desconsiderando tudo que aquela pessoa já falou no formulário ou numa pré-qualificação na DM, e a gente precisa validar aqueles pontos, até para que a gente honre ali o tempo que ela dedicou para te explicar a situação, certo? Então, aqui é o momento que a gente vai alinhar sobre aspectos financeiros, sobre o que de fato a gente vai falar na reunião, por que aquela pessoa está ali. Então, vamos lá para eu explicar para vocês o que vai acontecer a partir de agora. Bom, então, aqui o que é importante a gente lembrar é que o principal objetivo desse alinhamento de expectativa é que a gente tenha clareza sobre o motivo da reunião e o que vai ser feito como próximos passos. Por que isso, tá, gente? Porque senão fica, você vai fazer aquela reunião que a gente não consegue ir direto para o ponto da venda, ou que você se transforma muito em amigo da pessoa. Isso acontece porque a gente pula essa etapa de validação aqui, de trazer o motivo da reunião. Então a gente não pode negligenciar. A parte boa é que ela vai durar ali 30 segundos no máximo, ela é complementar à parte de conexão, então é o momento que a gente fez a pergunta de transição para a pessoa na conexão e a gente já entra nisso de uma forma muito rápida. Então, quais são os 3 pontos de validação que a gente precisa ter nessa etapa? O primeiro deles é o porquê você está aqui. Por que você decidiu marcar essa reunião comigo? O que a gente vai falar de fato? O segundo ponto, a gente precisa se posicionar como uma autoridade. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou trazer um exemplo aqui exato, mas a posição como autoridade reforça aquele pilar da exclusividade e escassez. Então a gente vai trazer já pequenos elementos, não é nada que vai soar soberbo demais ou que vai impositivo demais, mas é um negocinho assim que a gente deixa no ar para garantir que a gente é autoridade naquilo. E o terceiro ponto é validar aspecto financeiro. Não vamos pular essa etapa, vocês vão ver que vai ser super simples, vai ser um mini pitch que vocês vão fazer tantas vezes que vai ficar na cabeça, vocês vão até decorar isso daqui a pouco. Então o que você vai falar nesse caso? Ó, vamos lá. Sendo super honesta com você, João, eu revisei tudo que você trouxe no formulário sobre XYZ, e meu objetivo nessa reunião é simples. Eu quero entender em detalhes o que está acontecendo no seu processo de venda, e se a gente estiver na mesma página, eu vou te passar a estratégia para você resolver de forma definitiva e depois o investimento necessário para próximos passos. Tudo bem por você? Aguarda a pessoa responder, já é mais um sim que a gente coletou nos primeiros minuto e meio de reunião. Então, lembra aqui, ó, aqui eu vou mostrar sobre formulário sobre, vou só adicionar aqui, ó, sobre XYZ, para a gente trazer ainda mais especificidade. Então, ó, sendo super honesto com você, eu revisei tudo que você trouxe no formulário sobre o assunto que você vende, e o objetivo nessa reunião é simples, eu quero entender em detalhes o que está acontecendo, então a gente já vai falar, assim, sobre o seu processo de venda, e aí aqui vocês tragam a especificidade do negócio de vocês, sobre a relação com seu filho, sobre aspectos financeiros, enfim, o que você vende, você coloca aqui como se fosse a sua solução. Se a gente estiver na mesma página, que é onde a gente reforça a autoridade, aí a gente fala assim, beleza, se a gente acordar aqui que estamos na mesma página, eu vou te passar a estratégia para você resolver de forma definitiva. Isso aqui é uma fala que reforça a sua autoridade, porque você vai passar a estratégia. E aí a gente já fala aqui o investimento necessário para próximos passos. Beleza? Vamos até aqui, ó, para próximos passos. A gente vai sempre dando um ajustezinho aqui no pitch, e não tem problema a gente ajustar uma coisa ou outra, mas o importante é seguir essa estrutura de por que você está aqui, posiciona como autoridade e aspectos financeiros, tá? Gabi, eu sou closer e eu vendo para um expert, então a pessoa não quer falar comigo naquela reunião, ela quer falar com o expert. Então aqui é o momento que você pode, inclusive, trazer assim, ó, sendo super honesta com você, a Gabi me passou detalhes sobre o seu caso, sobre o que vocês conversaram na DM, sobre a sua taxa de conversão tá horrível, e você querer muito mudar esse cenário. Então, meu objetivo com você nessa reunião é simples, eu quero entender em detalhes o que está acontecendo no seu processo de vendas, e se a gente estiver na mesma página, eu vou passar a estratégia exata que a Gabi utiliza aqui dentro da empresa para resolver de forma definitiva seu problema, e aí a gente faça o investimento necessário para dar os próximos passos já com o acompanhamento direto da Gabriela. Tudo bem para você?
Então a gente só coloca o nome ali do expert em alguns momentos-chave para que a pessoa entenda que não é você como closer que vai resolver de forma definitiva, apesar de você ser um especialista naquela reunião, naquele produto e no que você vende, tá? Mas a estrutura central é essa. Depois que a gente vai fazer isso, a gente já vai coletar mais um sim aqui, e aí a gente já vai entrar na parte de diagnóstico, que é a nossa próxima aula. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Então, o que a gente já fez desde agora? Ali na conexão, a gente então foi e fez a pergunta de transição. João, em respeito aqui ao seu tempo e ao meu, tudo bem se a gente já começar a falar sobre os pontos-chave dessa reunião? Sim, Gabi, bora lá. Ótimo. Então, sendo super honesta com você, João, eu revisei o que você trouxe no formulário sobre a sua taxa de conversão, tá em 15%, e meu objetivo nessa reunião é super simples, eu vou entender mais detalhes do que está acontecendo no seu processo de venda, para estar nessa taxa de conversão hoje. Se a gente estiver na mesma página, eu vou te passar a estratégia para você resolver de forma definitiva e o investimento necessário para próximos passos. Tudo bem para você? Tudo bem, podemos seguir, Gabi. Ótimo. Pronto, conexão e ali, pergunta de transição de conexão, alinhamento de expectativa a gente fez rapidamente, já com estratégia, coletando os primeiros sims, reforçando a sua autoridade, setando ali exclusividade e escassez para a gente ir para o ponto central da reunião. Beleza? Não tem muitas ladainhas, é isso aí que a gente tem que fazer. Agora, quais que são erros comuns nessa etapa, tá? É muito comum que vocês virem e falem assim, vamos começar do começo, me conta a sua situação atual. E aí você ignora toda aquela conversa que vocês já tiveram, ou o formulário que a pessoa preencheu. Então não façam isso de forma alguma, tá? Ou você vira e fala assim, essa reunião é para entender o seu momento. Não, a gente tem que ir direto ao ponto, específico, para a gente sempre assumir o controle ali da reunião. Bom, então aqui a gente já sabe sobre conexão, alinhamento de expectativa. O próximo passo é a gente fazer o diagnóstico da reunião, e aí sim a gente vai aprofundar mais a situação da pessoa e o que a gente tem que trabalhar com ela para direcionar para a melhor solução. Fechado? Então a gente se vê na próxima aula.